Alexandra estava sentada em sua cadeira de rodas, no pequeno quarto dos fundos da casa. Seus olhos, ainda que prejudicados pelas sequelas, conseguiam enxergar o bastante para testemunhar uma cena que a feria mais do que qualquer dor física. À sua frente, na sala principal, Vicente, o homem com quem dividira 30 anos de casamento, estava próximo demais de Irene, a mulher que todos conheciam como sua cuidadora. Riam em voz baixa, trocavam olhares demorados, gestos sutis que pareciam esconder um entendimento silencioso entre os dois. Alexandra sentia o coração apertar. Talvez fosse apenas a proximidade de quem cuida diariamente de um enfermo. Talvez fosse algo além. Mas cada sorriso cúmplice, cada toque sem explicação aparente, se transformava para ela em uma tortura diária. O que doía não era apenas o descaso, mas a dúvida. Até onde iria aquela cumplicidade? Ela quis gritar, quis protestar, mas sua voz limitada só deixou escapar sons frágeis, abafados, que ninguém parecia ouvir. No fundo, Vicente sabia que ela entendia. E talvez fosse justamente isso que tornava sua crueldade ainda mais devastadora. A cada toque, a cada riso cúmplice entre os dois, Alexandra sentia não apenas a dor da traição, mas a violência do desprezo. O marido que um dia a conquistou com promessas de amor eterno, agora a reduzia a um fantasma em sua própria casa. O público que assistia de fora, vizinhos, amigos, até mesmo o filho, acreditava que Irene estava ali por compaixão, como cuidadora dedicada de uma mulher doente. Mas a verdade era que Irene sempre fora mais do que isso, e agora, com a desculpa de cuidar, tomava seu lugar diante dos olhos da esposa ferida e silenciada. Se você acha essa situação revoltante, deixe seu comentário agora mesmo. Sua opinião pode ser a voz que muitas mulheres precisam ouvir. Alexandra não era uma mulher qualquer. Filha única de uma família tradicional, foi criada em um lar rígido, onde aprendeu desde cedo o valor da disciplina, do trabalho e da união. Herdou dos pais não apenas uma empresa próspera, mas também princípios sólidos, honestidade, amor e respeito à família. Foi dentro dessa empresa que conheceu Vicente. Ele era o jovem gerente, ambicioso, charmoso, com fala envolvente e sonhos de crescer rapidamente. Aos olhos de todos, parecia um rapaz promissor, mas quem prestasse atenção de verdade logo perceberia. Sua ambição vinha acompanhada de um caráter duvidoso. Quando descobriu que o dono da empresa tinha uma filha da sua idade, Vicente viu ali uma oportunidade. Passou a cortejar Alexandra, a cercá-la de atenções, até que ela, de coração bondoso e ingênuo, se apaixonou. Pouco tempo depois, estavam casados. Por muitos anos, Alexandra acreditou ter construído uma família sólida. Se dedicou ao lar, ao marido e principalmente ao filho Ricardo. Tentou ensinar a ele os mesmos valores que recebera dos pais: esforço, respeito e dignidade. Mas Ricardo puxou mais ao pai do que à mãe. Tornou-se preguiçoso, boêmio, interessado apenas em facilidades. Ambicioso, sim, mas sem disposição para o trabalho honesto. O que Alexandra jamais poderia imaginar é que aquele homem a quem confiou sua vida e que um dia disse amá-la seria o mesmo que tentaria destruí-la. Irene, a mulher que hoje todos conheciam como cuidadora, já havia sido amante de Vicente no passado. E quando o destino trouxe a doença, ou melhor, o atentado, ele viu a oportunidade de trazê-la para dentro de casa. Sim, porque Alexandra não ficou paralisada por acaso. O acidente que a deixou numa cadeira de rodas, com sequelas na fala e na visão, não foi acidente. Foi Vicente quem a empurrou da escada, esperando que a queda fosse fatal. Mas Alexandra sobreviveu. E por mais que ele tivesse conseguido silenciar sua voz,
não conseguiu apagar sua lucidez. Agora, do quartinho dos fundos, Alexandra era obrigada a assistir a própria vida ser roubada diante de seus olhos. Se você já sentiu que alguém tentou calar sua voz ou apagar quem você é, comente aqui abaixo. Sua história pode fortalecer outras mulheres que vivem situações parecidas. Meses se passaram desde o acidente de Alexandra. Vicente, sempre calculista, já havia arquitetado uma versão aceitável para todos. Dizia que havia feito de tudo pela esposa, que todos os tratamentos haviam sido tentados, mas que a medicina já não dava esperanças de melhora. Em um jantar na casa do filho único do casal, Ricardo, Vicente resolveu dar o próximo passo da farsa. Com voz carregada de falsa emoção, declarou diante da família: já se passaram tantos meses, e apesar de todo o esforço, minha querida Alexandra não melhora. Quero que saibam que ela está bem cuidada. Irene tem se dedicado com afinco, oferecendo a ela o conforto que merece. Mas preciso ser honesto com vocês. Tenho vivido uma solidão enorme dentro daquela casa. E, nesse processo, Irene e eu acabamos nos aproximando, unidos pelo cuidado com Alexandra, nos conectamos e nos apaixonamos. Espero que entendam. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Ricardo, o filho, apenas baixou os olhos, em silêncio cúmplice. Para ele, nada daquilo parecia estranho. Na verdade, havia até um certo alívio em ver sua mãe reduzida àquela condição. Desde pequeno, Ricardo sentia que Alexandra nunca o aceitava como era. Sua mãe sempre o pressionara, cobrava responsabilidade nos estudos, exigia disciplina no trabalho, repetia exaustivamente lições sobre dignidade, respeito e família. O dinheiro nunca deve apagar quem você é, Ricardo. O caráter vem antes do status. Essas palavras ecoavam como uma ladainha que ele detestava ouvir. Ricardo não pensava assim. Para ele, o verdadeiro valor estava no poder aquisitivo. Se era rico, deveria ser respeitado pelo que tinha, não por princípios ou valores. Achava absurdo viver se preocupando com trabalho ou ética. Afinal, já tinha tudo garantido. O importante era aproveitar a vida. Nesse sentido, sentia-se muito mais próximo do pai. Vicente, sim, sabia viver. Vicente havia se casado bem, tinha influência e sabia usufruir do que conquistara. Ricardo via nele um exemplo a seguir e, por isso, não se incomodava nem um pouco com aquela nova fase do pai ao lado de Irene. Já Isabela, sua esposa, não conseguia esconder o incômodo. O jantar terminou frio e mais tarde, em casa, ela confrontou o marido. Ricardo, você não acha isso estranho? Seu pai namorando a cuidadora da sua mãe? Ele respondeu sem hesitar, como se fosse óbvio. Ah, Isabela, minha mãe está inválida numa cadeira de rodas, mal consegue falar ou reagir. Daqui a pouco não estará mais entre nós, mas meu pai sim, e ele tem necessidades. Vida que segue. Isabela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Olhou para Ricardo com um horror, pensando em silêncio. Meu Deus, se ele é capaz de falar assim da própria mãe, o que será de mim no futuro? Foi naquele instante que a indignação dentro dela se transformou em compaixão por Alexandra. Decidiu, em silêncio, que encontraria um jeito de ajudar a sogra, nem que fosse sozinha. No dia seguinte ao jantar, Isabela não conseguia tirar aquela situação da cabeça. Algo dentro dela dizia que aquilo não estava certo. Conhecia bem o sogro. Sempre que o via, sentia um arrepio na espinha. Vicente falava de Dona Alexandra com palavras doces, cheias de falsa preocupação, mas seus olhos o traíam. Havia ali um brilho estranho, quase uma satisfação diante da tragédia da esposa. O que mais a perturbava, porém, era a frieza de Ricardo. O modo como ele havia falado da própria mãe a deixara horrorizada. Para Isabela, aquilo não fazia sentido.
Sim, Alexandra sempre fora firme na forma de educar o filho, cobrava disciplina e responsabilidade, mas também era uma mulher amorosa, de caráter inabalável e valores sólidos. Caridosa, inspiradora, um exemplo de força. Para Isabela, Alexandra não era apenas sogra, era uma referência. Talvez porque ela mesma tivesse perdido a mãe muito cedo, vítima de um derrame cerebral. Sem irmãos, criada sozinha pela mãe após o pai as abandonar ainda quando era bebê, cresceu vendo aquela mulher batalhar para garantir seus estudos. Inspirada por ela, escolheu a profissão de fisioterapeuta, dedicando-se ao cuidado com os pacientes, sempre com entusiasmo e atenção às novas descobertas. Certa vez, havia compartilhado com Dona Alexandra sua frustração. O hospital público em que trabalhava não tinha verbas para dar continuidade ao tratamento de pacientes com traumas físicos, que necessitavam de equipamentos caros. Alexandra, sensível à causa, não pensou duas vezes. Mobilizou amigos empresários influentes, fez uma campanha generosa e conseguiu levantar não apenas fundos para equipamentos, mas também financiar uma grande reforma em diversas alas hospitalares. Esse gesto marcou profundamente Isabela. A gratidão que sentia por Alexandra era imensa. Por isso, ver aquela mulher forte e generosa ser reduzida a uma sombra por seu próprio marido era insuportável. Mais de uma vez, Isabela pedira para acompanhar de perto o quadro clínico da sogra e colocar sua experiência como fisioterapeuta a serviço da recuperação. Mas Vicente sempre a barrava, com desculpas frias e um certo desprezo pelo fato de ela trabalhar em hospital público. Já contratei os melhores especialistas, dizia ele com arrogância. Todos concluíram que a situação é irreversível. Não há nada que você possa fazer. Por trás dessas palavras, Isabela percebia mais do que convicção. Percebia interesse. Era como se Vicente tivesse pressa em decretar Alexandra perdida para sempre, apenas para justificar sua nova vida com Irene. E foi aí que a indignação de Isabela se transformou em decisão. Se Vicente e Ricardo viam em Alexandra apenas um peso, ela via uma dívida de amor e gratidão, e não descansaria até olhar nos olhos da sogra e descobrir a verdade sobre sua condição. Naquela manhã, Isabela acordou decidida. Estava de folga do trabalho e sabia que aquele seria o momento certo. Antes que Ricardo saísse para a empresa, falou com calma. Hoje quero passar na casa da sua mãe. Não consigo parar de pensar nela. Vou levar algumas flores. Lembro o quanto ela amava o jardim. Passava horas cuidando das plantas. Dizia que gostava de sentir a terra nas mãos. Era o seu maior prazer. Ricardo, sem dar muita importância, apenas assentiu com a cabeça. Não vejo problema, respondeu com indiferença. Eu mesmo iria, mas estou atolado de compromissos na empresa. De qualquer forma, meu pai está em viagem de negócios. Só a cuidadora deve estar por lá. As palavras de Ricardo soaram frias, quase como se a visita não tivesse nenhum significado. Para ele, flores eram apenas um detalhe sem importância, mas para Isabela, flores eram memória, afeto, cuidado. E era isso que ela queria devolver à sogra, ao menos um pouco de dignidade. O que Isabela vai encontrar dentro daquela casa vai chocar você. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas reflitam sobre essa realidade. Com o coração acelerado, arrumou um pequeno buquê e se preparou para ir. Quando Isabela chegou à casa da sogra, um aperto tomou conta do peito. Aquele lugar, antes cheio de vida e perfume das flores que Alexandra cultivava, agora parecia frio, sem alma. O jardim estava mal cuidado, os arranjos que outrora enchiam a casa de cor e alegria murchavam esquecidos,
como se refletissem o abandono de sua verdadeira dona. Ao entrar, chamou em voz alta: Irene? Dona Maria? O silêncio foi a única resposta. Lembrou-se de que Dona Maria, fiel empregada que trabalhara por tantos anos com Alexandra, havia desaparecido de repente. Descobriria depois que Vicente a demitira, temendo comentários indesejados. Em seu lugar, apenas uma faxineira vinha de vez em quando, sem compromisso real com a casa. Subiu as escadas na esperança de encontrar Alexandra repousando no quarto principal. Mas ao abrir a porta, o choque foi outro. A cama de casal, que antes abrigara a Alexandra e Vicente, agora trazia sinais claros de ser usada. Roupas de Vicente no cabide, um perfume doce no ar, certamente de Irene. Era ali que o casal dormia, no espaço que pertencera a Alexandra. Um calafrio percorreu Isabela. Desceu rapidamente, vasculhando a casa. Foi então que ouviu um som abafado vindo dos fundos, um ruído fraco, quase um grunhido. Seguiu o som, hesitante, até uma pequena porta nos fundos. Ao abri-la, o coração quase parou. Ali, em um quartinho estreito e mal arejado, estava Alexandra. Deitada em uma cama de solteiro com lençóis velhos e manchados, vestia roupas sujas e maltrapilhas. Seus olhos, semicobertos pelas sequelas da visão, vagavam perdidos, tentando focar em Isabela. A boca se movia em esforço desesperado, tentando emitir sons que não se formavam. Isabela levou a mão à boca, sentindo as lágrimas subirem. Aproximou-se e disse em voz trêmula: Alexandra, meu Deus, o que fizeram com você? Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Alexandra. Não havia palavras compreensíveis, mas seu olhar dizia tudo. Era um pedido de socorro, um grito sufocado, a prova viva da crueldade que estava sofrendo. Isabela se aproximou da cama. Alexandra, ao reconhecer sua voz, estendeu os braços trêmulos em sua direção, como quem implora por socorro. Seu rosto magro trazia uma mistura de alívio e tristeza, mas também uma força silenciosa, como se finalmente alguém pudesse ouvir o grito que ela já não conseguia emitir. Isabela segurou suas mãos frágeis e sentiu a pele áspera e ressecada. Então percebeu. Alexandra tentava passar a língua pelos lábios rachados. Os olhos se moviam em direção ao copo vazio sobre o criado mudo. Era sede. Você está com sede, não é? Sussurrou Isabela, correndo até a cozinha. Encheu um copo com água fresca e cuidadosamente ajudou a sogra a beber. Alexandra fechou os olhos como se aquele simples gesto fosse um bálsamo. Pouco depois, Alexandra levou a mão ao estômago, soltando um gemido baixo. Isabela entendeu de imediato. Fome. Abriu a geladeira e encontrou restos mal conservados, comida jogada de qualquer jeito. Indignada, preparou rapidamente algo simples e voltou para alimentá-la. Alexandra engolia devagar, cada colher como se fosse uma vitória. Por fim, Isabela sentiu um odor forte. Aproximou-se mais e percebeu que a sogra estava há dias sem banho adequado. A tristeza em seus olhos confirmava. Alexandra levou a mão ao rosto, envergonhada, como se pedisse desculpas por sua condição. Isabela acariciou seus cabelos com lágrimas nos olhos. Não peça desculpas, minha querida. A vergonha não é sua. O que fizeram com você é desumano. Isabela se aproximou da cama e segurou as mãos frágeis de Alexandra. Com lágrimas nos olhos, perguntou em voz baixa, quase como se temesse ser ouvida por paredes invisíveis: O que aconteceu com você? Por que está aqui, nesse quartinho, longe de tudo? Alexandra tentou emitir sons, mas apenas ruídos confusos saíam de sua boca. Então, com esforço, levou a mão trêmula até o corrimão imaginário, como se refizesse o gesto de alguém caindo. Depois apontou para as próprias pernas imóveis. Os olhos se encheram de dor. Isabela compreendeu.
Ela não havia simplesmente adoecido, havia caído, ou talvez sido empurrada. O coração de Isabela disparou. Naquele instante, algo se confirmou dentro dela. Vicente não era apenas indiferente, era cruel, perigoso. Alexandra estava viva por milagre, e se ele fosse capaz disso com a própria esposa, o que mais poderia fazer, até mesmo com quem tentasse ajudá-la? Isabela respirou fundo e apertou as mãos da sogra, como quem sela um pacto silencioso. Eu entendi, e prometo que ninguém precisa saber que eu descobri, mas a partir de hoje você não vai mais passar por isso sozinha. Sabendo que precisava agir em segredo, Isabela ajudou Alexandra a se erguer com muito cuidado até a cadeira de rodas. Levou-a ao pequeno banheiro dos fundos e, com carinho, deu-lhe um banho demorado. Cada gesto era feito com delicadeza, como se quisesse lavar não apenas a sujeira do corpo, mas também a humilhação que Alexandra havia sofrido. Depois buscou roupas limpas, trocou os lençóis da cama e abriu a janela para arejar o quarto abafado. Preparou um pequeno esconderijo, deixou uma garrafa térmica com água fresca perto da cama, guardou discretamente algumas frutas e pães dentro de uma caixa ao lado, onde Irene e Vicente jamais procurariam. Por fim, acomodou Alexandra novamente, agora em um ambiente limpo e digno. Olhou firme nos olhos dela e sussurrou: Você vai resistir e eu estarei ao seu lado, mas precisamos ser cuidadosas. Eles não podem desconfiar de nada, ou será ainda mais perigoso para você e para mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Alexandra, mas dessa vez não era apenas de dor. Havia também um brilho de esperança. Depois da primeira descoberta, Isabela sabia que não poderia mais viver em paz sem ajudar a sogra, mas também entendeu que não poderia confiar em ninguém, muito menos em Ricardo. O próprio filho de Alexandra, cego pela ambição, certamente comentaria com Vicente qualquer detalhe, e isso colocaria não apenas Alexandra em risco, mas também a própria Isabela. Por isso, passou a inventar desculpas para suas saídas. Às vezes, dizia que iria visitar uma amiga, outras que precisava resolver assuntos do hospital ou até que passaria no mercado. Mas, na verdade, cada passo era calculado. Esperava momentos em que Vicente estivesse em viagem ou ocupado com Irene para se esgueirar até a casa. Entrava de forma discreta, sempre atenta a cada barulho. O coração acelerava só de pensar em ser surpreendida. Mas, ao chegar ao quartinho dos fundos, encontrava Alexandra, e isso lhe dava forças. Com o tempo, as duas perceberam que precisavam criar um plano para não levantar suspeitas. Irene ainda aparecia de vez em quando para checar a patroa, mesmo sem dar a ela o mínimo de cuidado. Então, Alexandra e Isabela combinaram uma estratégia simples, mas eficaz. Sempre deixar um lençol sujo ao lado da cama. Assim, quando Irene entrava de repente, Alexandra rapidamente se cobria, escondendo o cabelo lavado, as roupas limpas e até os cadernos de anotações. A sujeira do lençol passava a impressão de abandono, mantendo a farsa de que nada havia mudado. Irene, distraída pelo papel de companheira de Vicente, raramente desconfiava. Para Isabela, cada visita era uma mistura de medo e alívio. Medo de ser descoberta, alívio de ver Alexandra resistindo, e, em segredo, as duas começaram a cultivar algo que Vicente jamais poderia controlar: esperança. Isabela estava sentada na beira da cama, ajudando Alexandra a mover os braços e pernas dentro do limite possível. Cada movimento era doloroso, mas também uma vitória. As duas já haviam estabelecido um pequeno ritual, exercícios, algumas anotações trêmulas de Alexandra no caderno escondido e, por fim, alguns minutos de conversa em silêncio, apenas com olhares que diziam mais do que palavras. De repente, ouviram a porta da frente bater.
Os passos firmes ecoaram pelo corredor. Isabela e Alexandra se entreolharam. Só podia ser Irene. O coração das duas disparou. Sem tempo para pensar muito, Isabela ajudou Alexandra a se deitar rapidamente, puxou o lençol sujo e o estendeu sobre ela, cobrindo os cabelos lavados e a roupa limpa. O quarto agora voltava a parecer abandonado. Isabela correu para o banheiro pequeno ao lado e fechou a porta, prendendo a respiração. A maçaneta girou e Irene entrou sem bater. Na mão, trazia um copo de água e algumas barrinhas de cereal que jogou de qualquer jeito sobre a mesinha de cabeceira. Olhou rapidamente para Alexandra, que manteve os olhos fechados, imóvel. Irene franziu a testa. Notou que o quarto estava menos abafado do que de costume. O cheiro de mofo havia diminuído. Caminhou até a janela e viu que estava aberta. Estranho, murmurou. Sempre deixo isso fechado. Bom, deve ter sido o vento. Deu de ombros e voltou-se para Alexandra. Seus olhos endureceram. Aproximou-se da cama e, em voz baixa, mas carregada de ódio, sussurrou: Velha estúpida! Por que não morre logo? Só dá trabalho. Mas será por pouco tempo. Eu e Vicente vamos viajar. Quero ver por quanto tempo você resiste sozinha. Virou as costas e saiu batendo a porta, os saltos ecoando pelo corredor até o som desaparecer. No banheiro, Isabela só voltou a respirar quando ouviu a porta da frente se fechar novamente. Esperou alguns segundos, abriu devagar e correu de volta ao lado da sogra. Alexandra, disse em tom quase de choro, segurando suas mãos trêmulas. Isso é ótimo. Se eles viajarem, poderei vir mais vezes. Você vai se recuperar muito mais rápido, eu prometo. Alexandra, ainda com lágrimas nos olhos, conseguiu apenas sorrir com um misto de gratidão e esperança. Pela primeira vez em meses, havia um futuro possível. Com Vicente e Irene viajando, a casa ficou em silêncio. Esse intervalo foi a grande oportunidade para Isabela dedicar-se integralmente à sogra. Todos os dias passava horas cuidando dela. Higiene, alimentação, exercícios, alongamentos. O corpo de Alexandra, antes rígido e enfraquecido, começou a responder. Num desses dias, Isabela ajudou Alexandra a sair do quartinho dos fundos. Apoiada com cuidado na cadeira de rodas, a levou para os outros cômodos da casa. Quando Alexandra viu a sala luxuosa onde antes recebia amigos, agora empoeirada e desleixada, seus olhos se encheram de lágrimas. O golpe mais duro veio ao chegar ao jardim, aquele que fora seu refúgio, cultivado com amor por décadas, estava seco, tomado pelo abandono. Meu jardim, murmurou com esforço, quase inaudível, mas o bastante para que Isabela entendesse. Foi nesse momento que Isabela percebeu que a voz de Alexandra começava a voltar. Aos poucos, entre frases curtas e pausas longas, ela já conseguia pronunciar algumas palavras. Cada som era uma vitória. Com mais confiança e comunicação, sogra e nora passaram a arquitetar um plano. Não se tratava apenas de recuperar Alexandra fisicamente, mas também de recuperar sua dignidade. Elas sabiam que, para desmascarar Vicente e Irene, precisariam agir com inteligência e paciência. O objetivo estava claro: mostrar à família e ao mundo quem realmente era Vicente, um homem cruel que não só traíra a esposa, mas também tentara apagá-la da própria vida. Com Vicente e Irene fora em viagem, Alexandra teve uma ideia súbita. Escreveu com esforço em um pedaço de papel e entregou a Isabela. Talvez as câmeras... Isabela leu e a olhou confusa. Alexandra fez um gesto com a mão, como quem aponta para o andar de cima, e completou com esforço. Escada, escritório, gravações. Foi o suficiente para Isabela entender. Você acha que alguma câmera pode ter registrado o momento em que ele te empurrou? Perguntou surpresa. Alexandra
Com lágrimas nos olhos, apenas confirmou com um aceno. Sem perder tempo, Isabela se apressou até o escritório. Vasculhou arquivos, pastas e gavetas até encontrar o HD de segurança da casa. Suas mãos tremiam enquanto conectava o dispositivo. Minutos depois, lá estava a prova. Vicente, com as próprias mãos, empurrando Alexandra da escada. Mas não era só isso. Entre as gravações, também encontrou diálogos gravados pelas câmeras internas. Vicente aparecia em conversa com Irene. A imagem era clara, o áudio ainda mais. Mas aquela velha é dura mesmo na queda. Preciso dar um jeito de acabar com ela de vez. Isabela levou a mão à boca, horrorizada. Irene, com expressão de tédio e nojo, respondeu: Não aguento mais essa situação, Vicente. Não suporto aquela casa brega. Não suporto olhar para a cara dela. Quero começar logo nossa vida juntos. Vicente tentou acalmá-la. Não podemos levantar suspeitas, mas já sei o que fazer. Você disse que encontrou a janela do quartinho aberta, não foi? Se deixarmos assim, com sorte, Alexandra pegará uma pneumonia. Em gente debilitada como ela, é fatal. Quando voltarmos de viagem, talvez já tenhamos nos livrado desse problema. A cada palavra, Isabela sentia a respiração pesar. Agora não havia mais dúvida. Vicente não era apenas infiel, era um criminoso, disposto a matar a própria esposa. Respirando fundo, voltou até Alexandra e mostrou o que havia encontrado. Você estava certa. Agora temos as provas que precisamos. Nos olhos de Alexandra brilhou não só dor, mas também uma chama de determinação. 2 semanas se passaram. A casa permaneceu em silêncio até que, numa tarde abafada, a porta da frente se abriu com estrondo. Vicente e Irene haviam voltado da viagem. Foram direto ao quartinho dos fundos, onde Alexandra ainda fingia extrema debilidade. Ela manteve o corpo imóvel, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade ensaiada. Assim que a olharam, Vicente e Irene trocaram expressões de decepção e raiva mal contida. Não disseram nada a ela. Após alguns segundos tensos, bateram a porta com força e saíram. Mas Alexandra, atenta, conseguiu ouvir a conversa deles do lado de fora. Meu Deus, Vicente! Exclamou Irene, com a voz embargada. Ela ainda está viva e parece até mais forte. Será que não vamos conseguir nos livrar nunca dessa mulher? Irene começou a chorar, levando as mãos ao rosto. Vicente, visivelmente irritado, mas tentando manter a calma, a segurou pelos ombros. Calma, Irene. Precisamos pensar. Alguma coisa está errada. Ela mal se alimenta. Como pode parecer saudável assim? Será que a faxineira descobriu alguma coisa? Será que passou a alimentá-la sem que a gente percebesse? Por um instante, ficaram em silêncio, apenas trocando olhares de suspeita. Então, Vicente respirou fundo e concluiu: Olha, não tenho como resolver isso agora. Alexandra não vai a lugar nenhum. Está entrevada naquela cama. O mais importante é focar no jantar de amanhã. Virão amigos influentes e será o momento certo para te apresentar como minha mulher diante da alta sociedade. O coração de Alexandra disparou. Fingindo fragilidade, ela manteve-se imóvel na cama, mas dentro dela crescia um fogo. Aquele jantar poderia ser o momento perfeito para a verdade vir à tona. A mansão estava em clima de festa. Vicente havia convidado dezenas de amigos influentes, empresários e figuras da alta sociedade. Era a noite em que apresentaria Irene como sua nova companheira. Mas o que ele não imaginava é que Alexandra e Isabela já haviam arquitetado um plano cuidadoso. Dias antes, Isabela havia feito cópias das gravações das câmeras, tanto o empurrão na escada quanto as conversas em que Vicente e Irene confessavam suas intenções. Uma dessas cópias já estava em posse da polícia, como garantia. Outra seria usada naquela noite. No salão principal,
Um grande telão havia sido montado para exibir vídeos comemorativos das novas aquisições da empresa. Era a oportunidade perfeita. Enquanto os convidados conversavam animados, Irene circulava pelo salão, exibindo seu vestido elegante, feliz por finalmente ser reconhecida como a nova senhora da casa. Vicente, orgulhoso, falava em voz alta sobre o futuro brilhante da empresa. Então, as luzes diminuíram e a apresentação começou. No telão, os convidados esperavam ver imagens de contratos assinados, viagens de negócios e fábricas em expansão. Mas, de repente, o inesperado. A cena mostrava Vicente empurrando Alexandra da escada. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Segundos depois, a gravação continuava. O diálogo entre Vicente e Irene, onde falavam sobre deixá-la morrer de pneumonia. Um murmúrio escandalizado tomou conta da sala. Irene empalideceu, levando a mão à boca. Vicente, em choque, tentou correr até a mesa de controle, mas já era tarde. E foi nesse instante que a verdadeira surpresa aconteceu. As portas do salão se abriram lentamente. Alexandra entrou apoiada em uma bengala, com passos firmes, sustentada por Isabela. O salão inteiro prendeu a respiração. Por anos acreditaram que ela jamais voltaria a andar, que estava condenada a viver entrevada. Agora, diante de todos, surgia erguida, viva e mais forte do que nunca. O choque estampado no rosto de Vicente foi a prova final de sua culpa. A sala estava tomada por sussurros. Amigos da família se entreolhavam incrédulos. Alguns diziam em choque: Meu Deus, Alexandra, pensávamos que você estava de cama, praticamente incomunicável. Chegaram até a dizer que já não compreendia mais nada. Alexandra, com um olhar frio e firmeza na voz, continuou caminhando em direção a Vicente. O que está acontecendo, Alexandra? Que vídeos são esses? Isso só pode ser montagem, gritou Vicente, suando frio. Olhem só para ela, senhores. Está andando. Como isso aconteceu? Meu amor, se eu soubesse. Alexandra o interrompeu, encarando-o com desprezo. Se você soubesse, tentaria novamente me eliminar. Mas a sua farsa acabou. Ela então voltou-se para os convidados, sua voz firme ecoando pela sala. Este homem, meu próprio marido, com quem convivo há 30 anos, tentou me matar para tomar meu lugar na empresa do meu pai e colocar sua concubina dentro da minha casa. Mas apesar de todo o seu plano ambicioso, ainda lhe falta inteligência. Não foi difícil enganá-lo, Vicente, porque você mal se dava ao trabalho de me visitar. E com a ajuda de um anjo enviado por Deus, eu consegui sobreviver. Isabela, minha querida, venha até aqui. O choque foi geral. Ricardo, atônito, ergueu-se da cadeira e exclamou: Mamãe, se eu soubesse. Isabela, por que não me contou? Por que escondeu isso de mim? Alexandra ergueu a mão, interrompendo-o. Silêncio, Ricardo. Você e seu pai são dois monstros. Pedi a Isabela que não contasse nada, porque sabia exatamente do que vocês seriam capazes, comigo e com ela. Assim como ele, você só pensa em poder e dinheiro. Mas agora, acabou. Nesse instante, a polícia entrou no salão. Vicente e Irene foram algemados diante de todos, ouvindo seus direitos. Vicente saiu enfurecido, protestando, enquanto Irene, pálida, mal conseguia se manter de pé. Ricardo permanecia imóvel, sem palavras, vendo toda a alta sociedade e amigos da família testemunharem a queda do pai, e agora seu próprio julgamento. Alexandra então fez sua cartada final. Chamou Isabela para perto de si, olhou para Ricardo e declarou: Mais uma coisa, Ricardo, não o reconhecerei mais como meu filho. Deixarei apenas uma pequena parte da fortuna para que não morra de fome. Mas terá que trabalhar, porque esse dinheiro não durará para sempre. Isabela já providenciou os papéis do divórcio. Ricardo empalideceu. Eu? Trabalhar? Mas com o quê, mamãe?
Eu não tive absolutamente nada a ver com essa armação, Alexandra respondeu com frieza. E é por isso que não será preso como seu pai. Mas sei que seu coração é tão ruim quanto o dele. Chega, Ricardo. Já lhe dei oportunidades demais de mudar, de assumir responsabilidades. Agora aprenderá a única lição que nunca quis ouvir. Há coisas que só o trabalho duro ensina. Continuará na empresa, mas em um cargo inferior. Viverá do seu salário como qualquer homem comum. Silêncio. O salão inteiro acompanhava em choque, mas entre os sussurros surgia também algo maior: o respeito. Alexandra não apenas sobrevivia, como renascia ali, diante de todos, transformando sua dor em justiça. As semanas seguintes ao jantar marcaram um novo capítulo na vida de Alexandra. Vicente e Irene aguardavam julgamento, enquanto as gravações circulavam como prova incontestável do crime. A máscara deles havia caído diante de todos. Ricardo, agora sem privilégios, foi obrigado a assumir um cargo modesto na empresa. Pela primeira vez, precisou lidar com o peso real do trabalho, uma lição que nunca quis aprender. Mas o mais importante acontecia longe dos tribunais ou das manchetes sociais. Alexandra, com a ajuda de Isabela, seguia firme em sua recuperação. Cada sessão de fisioterapia era mais do que exercício físico, era um ato de resistência, um resgate de si mesma. Seu jardim, antes abandonado, começou a florescer novamente sob suas mãos. Entre as flores, Alexandra reencontrava não apenas sua força, mas também sua identidade. A cada novo botão que se abria, era como se a vida lhe dissesse: ainda não terminou, você ainda tem muito a viver. Isabela, que a sociedade esperava ver como apenas a esposa do filho, mostrou-se, na verdade, o elo de coragem que sustentou todo o recomeço. Entre sogra e nora, nasceu uma amizade sólida, construída no alicerce da confiança e da gratidão. E foi nesse momento que a psicóloga, que acompanhava Alexandra em suas consultas discretas, resumiu em uma frase a essência de toda essa história. A solidão pode ser cruel e a traição pode devastar, mas quando encontramos um propósito maior, até mesmo a dor se transforma em força. Alexandra foi traída, humilhada e abandonada, mas escolheu reescrever sua história, e essa escolha fez dela não uma vítima, mas uma sobrevivente. Alexandra sorriu ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, acreditava que o futuro ainda podia ser bonito, e olhando para Isabela, disse baixinho: você foi meu milagre, obrigada por não desistir de mim. E você? Já passou por uma situação em que precisou renascer depois da dor? Compartilhe sua história nos comentários. Ela pode inspirar outras pessoas. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Histórias como a de Alexandra nos mostram que, mesmo nas piores circunstâncias, sempre existe um caminho para recomeçar.